Muito bom dia. Bem-vindos ao Sim, Não ou Talvez. Nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, vamos falar sobre IMI e também sobre Marcelo Rebelo de Sousa. São temas que vamos tratar no programa de hoje com a Patrícia Machado, o Francisco Brito e o Luís Pardal. Boa tarde e bem-vindos a mais um Sim, Não ou Talvez, a uma semana de se decidir se Évora será ou não capital europeia da cultura. Mas isso serão contas para outro rosário, como se costuma dizer. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda. Hoje traz-nos um tema de transferência de decisão, não é? De competências, não é? Sim. Que tema é este, então? Deixa a oportunidade à Patrícia de apresentar o tema em vez de ser eu. Boa tarde a todos, aos colegas de debate, ao Luís Matias e principalmente aos nossos ouvintes. Sim, trouxe, até porque nós estamos, precisamente como disse, a poucos dias de ter passado sob o aniversário da classificação de Évora património pela Unesco, património, centro histórico classificado pela Unesco, e a poucos dias, a uma semana precisamente, da decisão relativamente à nossa candidatura da Capital Europeia da Cultura. E, portanto, pareceu-me apropriado este tema, infelizmente, pelos motivos que são. O tema que a apresentação apresentada no Orçamento de Estado, exatamente, transferência pelo PS, para as autarquias da decisão sobre IMI nos centros históricos, sobre a exatamente, isenção do IMI no centro de remeter histórico. para as câmaras municipais o reconhecimento dessa isenção. Ou seja, essa isenção, quem agora poderá decidir é a Câmara Municipal. Exatamente, mas com alguns contornos. É bom talvez fazer aqui só rapidamente um exercício, portanto, foi num governo do PS, na altura do José Sócrates, e da gestão do PS no município, na altura do presidente José Ernesto, que a partir de 2009 a isenção do IMI prevista na lei para os centros históricos classificados pela Unesco deixou de ser reconhecida. Ela foi introduzida por iniciativa do PCP, depois mais tarde, uma clarificação na lei que contrariava essa ação por parte do Partido Socialista, quer no governo, quer no município, e apesar disso, quer os governos do Partido Socialista desde então, quer do governo PSD-CDS, continuaram a dar cobertura ao não reconhecimento dessa mesma isenção. Os tribunais, há cerca de 2 anos atrás, vieram clarificar que essa isenção não só existia, portanto era um facto, e que o governo não podia recusar o seu reconhecimento e que os municípios, portanto, na decorrência desse reconhecimento, não podiam cobrar o IMI, portanto, fazendo desta feita jus à lei da isenção de quem era proprietário nos centros históricos, não só de Évora, mas todos os centros históricos classificados. Portanto, vieram fazer essa clarificação. Resulta também dessa decisão judicial que o governo tinha a obrigação de compensar os municípios pela perda dessa receita. Uma vez, e é bom dizer isto, fazer este parêntese, que a natureza da classificação dos imóveis é nacional, neste caso dos centros históricos, e não municipal. Estamos a falar, no caso, por exemplo, do Concelho de Évora, de cerca de 1 milhão por ano, e já lá vai, portanto, mais de 2 milhões desde que esta questão foi aplicada. Portanto, perda de receita. E, portanto, o que o governo agora do PS volta à carga é de, apesar de ter sido derrotado no plano em que foi, nomeadamente a decisão judicial e jurídica, volta à carga, propõe neste Orçamento de Estado para 2023 e foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista e do PSD e, portanto, revoga essa isenção existente, remete para as autarquias a responsabilidade e, portanto, coloca esta questão. Em termos de consequências imediatas, tem logo duas. Além de revogar essa isenção, portanto, perde-se essa possibilidade, porque naturalmente, passando para os municípios, seja qualquer um deles, menos talvez o Porto e Sintra, que têm orçamentos muito avultados, é muito difícil perder esta receita sem ser devolvido, mas pronto, isso caberá à autarquia. Cria também esta dificuldade imensa das autarquias não serem compensadas e, portanto, estamos a falar aqui de valores muito significativos que têm um prejuízo direto para a população, para os residentes, os proprietários que têm imóveis no centro histórico, mas também, naturalmente, para os municípios, neste caso estamos a falar de Évora, com o que isso implica do ponto de vista de capacidade financeira para dar resposta àquilo que as câmaras têm que dar. E, portanto, até neste contexto e neste momento, estando aqui a uma semana, poucos dias passada esta classificação e a poucos dias de outro importante resultado, considerei que era fundamental, não só para um esclarecimento,
como para, mais uma vez, se expor de facto, este tipo, deixem passar a expressão, de manobra, em que nem sequer discutiram a lei, se é justa, se não é justa, se deve ou não ser feita, que sabendo nós qual é a ambição, a aspiração, até existem movimentos de defesa da isenção do IMI, no caso do Centro Histórico de Évora, ao arrepio dessas vontades. Sabemos que esse movimento no anterior legislatura foi ter com todos os grupos parlamentares e é de facto lamentável que uma conquista existente agora se procure não discutir a conquista, mas transferir, portanto, a decisão para outros, com todas as consequências que isso tem. Esta isenção de IMI resultou de uma decisão já final num Tribunal Superior em 2019. Boa tarde, Francisco Brito, bem-vindo a este sim, não ou talvez. E, na tua opinião, o que é que achas sobre esta decisão do Governo dar às autarquias a possibilidade de eliminar esta isenção ou não, ou mantê-la como ela está? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, à rádio, aos nossos ouvintes. Bem, esta questão da isenção do IMI, nós já percebemos que há aqui uma teimosia constante em relação a ela, ou seja, eu não percebo se por um lado há uma falta de percepção ou uma percepção errada do que ela significa, porque se nós olharmos ao valor global para o país, isto é um investimento mínimo que o Governo faz a dar esta isenção, e se nós olharmos para o ónus que existe do lado dos proprietários que residem nestas áreas classificadas, é muito superior àquilo que é esta pequena compensação da isenção do IMI. Ou seja, esta lei em específico, ou esta alteração, no fundo, o Governo sacode a água do capote, como a Patrícia tinha sugerido, e parece-me que isso também é claro, para os municípios. Ou seja, eles sacodem a responsabilidade, o município passa a decidir. Se o tema anteriormente era a questão do automatismo, porque as pessoas tendo um imóvel no Centro Histórico de Évora não tinham automaticamente a isenção de IMI, ou seja, as pessoas tinham que submeter um processo administrativo para conseguirem ter esta isenção, como se a autoridade tributária não soubesse exatamente onde é que as casas estavam, ou seja, as pessoas tinham que ir dizer que a casa estava mesmo num centro histórico classificado. Claro que se fosse a autoridade tributária a querer cobrar o que quer que seja, rapidamente percebia onde é que era a localização do imóvel, e sabemos bem que é assim. Portanto, parece-me que há aqui uma teimosia, ou seja, não só não se resolveu essa situação, e já havia trabalho prévio, já foi aqui referido o trabalho do Movimento de Defesa do Centro Histórico de Évora, que durante muitos anos que já há muitos anos está de volta desta questão, já fez um estudo, que foi editado até com o apoio da União das Freguesias de Évora, e que toca precisamente nesta temática. Neste momento, o Governo decidiu, de uma vez por todas, não ter este ónus em cima, ou seja, não ter os municípios a questionar o porquê de não receberem a verba, e disse: não, meus amigos, vocês a partir de agora são vocês que decidem, e se vocês decidirem que os imóveis no vosso território estão isentos de IMI, vocês é que vão arcar com esta dívida, ou seja, nós já não nos vamos preocupar mais com isto. Bem, a mim parece-me, naturalmente tenho uma opinião pessoal sobre isto, e parece-me que não é correto. Até porque o ónus de ter uma casa numa zona classificada é enorme. Ou seja, nós temos vários regulamentos que temos que cumprir, ou aliás, vários artigos que temos que cumprir, desde a materialidade das coberturas, das janelas, o nível de autorizações que é preciso ter para fazer uma intervenção, porque uma pessoa num bairro, quando faz uma intervenção, pede autorização à Câmara. No Centro Histórico temos que pedir à Câmara, temos que pedir à Cultura, e a Cultura manda para a DGPC em Lisboa. Ou seja, uma intervenção no Centro Histórico pressupõe sempre um parecer emitido por Lisboa. Isto é tempo, é dinheiro, é um encargo muito grande para quem tem imóveis no Centro Histórico. Portanto, a isenção de IMI é uma pequena ajuda para os ónus todos que estas pessoas suportam. Mas também há aqui uma outra questão que eu gostava de referir em relação à interpretação da lei. Porque a lei diz, de facto, os monumentos nacionais não pagam IMI, mas também diz que nos monumentos nacionais
não há propaganda política. E eu acho que aqui tem que haver uma visão clara, e com certeza que a Patrícia concordará comigo, é que a lei, quando é aplicada, tem que ser aplicada na sua íntegra, não é? E nós também temos esta questão no Centro Histórico de Évora, não tem sido esse o entendimento de algumas forças políticas que teimam a insistir em ter propaganda no Centro Histórico de Évora, e eu acho que, sinceramente, também deveria haver esse entendimento, não só na questão do IMI, mas nesta questão da propaganda também. Luís Pardal, e no teu entendimento, como é que comentas esta decisão do governo, do PS, que apresentou esta proposta no Orçamento de Estado, de transferir esta decisão para as autarquias sobre a isenção do IMI nos centros históricos? Recordo que em 2019, aliás, 2020, há 2 anos, o PS propôs mesmo que esta isenção terminasse, mas não foi aprovada na Assembleia da República. Na altura ainda não tinha maioria absoluta. Agora podia tê-lo feito, mas fez de outra forma. Sim, olá, muito boa tarde a todos, aos colegas do painel, à rádio e aos nossos ouvintes. Eu se calhar começava aqui apenas por um esclarecimento, porque na intervenção da colega há pouco, poderá levar aqui a falsas interpretações. Em 2009, a lei foi alterada, em que se passou a isenção apenas para prédios individualmente classificados. Portanto, não foi, digamos, uma alteração completamente do paradigma, mas sim a forma de avaliação. Aquilo que aconteceu, a lei não era clara, aquilo que aconteceu é que depois seguiu nos tribunais, portanto, não houve uma inversão da medida porque decorria no tribunal, e depois isso foi clarificado, e portanto essa questão não foi por boa ou má vontade, foi sim por um esclarecimento pela via que deveria ser. É importante, e penso que as pessoas sabem, mas já é sempre importante reforçar que o IMI é um imposto, não é, em que a receita vai para os municípios. E mais, cabe a cada município, é importante também esclarecer isto, cabe a cada município fixar a taxa do IMI. Portanto, não é já do Estado Central. Portanto, cada município fixa a taxa do IMI. E, portanto, esta é uma receita que não vai para o Estado Central. É uma receita que vai para as câmaras municipais. A grande questão que coloco aqui também, que é importante para este debate, e que muitas vezes as pessoas também questionam, e com muita razão, que é para onde é que vai a receita do IMI? Que a Câmara Municipal de Évora recebe, e outras câmaras, mas neste caso esta é a nossa Câmara Municipal. Onde é que se gasta o dinheiro? É em cultura? É no desporto? É no espaço público? Esta questão é importante, que no fundo, a clarificação para onde é que vai esta receita, porque talvez se existir esta clarificação, talvez as pessoas possam compreender melhor, ou não, também a utilidade deste imposto. Isto por um lado. Porque se ele for aplicado de uma forma, enfim, se calhar como deveria ser, então estaríamos a melhorar as condições de acessos, estaríamos a melhorar a limpeza do espaço público, a recuperar as nossas estradas, as nossas ruas, aliás, a ter árvores podadas e se calhar sem raízes a entrar pela casa adentro das pessoas, quando depois não se faz nada. Portanto, estas intervenções, são para estas intervenções que o IMI deve servir. Enfim, em Évora, gostava de saber onde é que o valor do IMI é aplicado, ainda não se conseguiu perceber. E, portanto, o que se pretende com esta medida é que as câmaras municipais passem a decidir sobre qual é a melhor estratégia de atuação. Portanto, cabe a cada centro histórico em Portugal, que tem as suas particularidades. O centro histórico de Évora não tem os mesmos problemas que outros centros históricos do país, e, portanto, cabe a cada Câmara Municipal decidir sobre a sua própria estratégia local. Esta é a melhor entidade para decidir. Quer dizer, na semana passada estávamos aqui a falar de que regionalizar é importante, não é? Quer dizer, queremos regionalizar, mas depois não queremos tomar decisões ao nível local. Se calhar o melhor é prescindir de alguma destas perspectivas de vida. No fundo é isso que se trata também aqui, não é? Quer dizer, o argumentário é: o governo não devolve a Évora a receita que é cobrada pela isenção do IMI. Então, mas há aqui qualquer coisa que também não bate certo. Quer-se a isenção para as pessoas, mas também não se quer, atenção, não estou a defender que não deva de haver isenção, mas quer-se a isenção para as pessoas, também se quer receber, mas a Câmara não quer decidir. Quer dizer, isto daqui a nada, quer dizer, isto há benfeitores, malfeitores, há quem se chega à frente, quem não se chega à frente. Portanto, no fundo, para concluir, não defendo que não exista uma isenção de IMI,
mas faz sentido que sejam as câmaras municipais a tomar essa decisão, que é uma receita que eles vão receber. Patrícia, podem as câmaras com esta possibilidade de reaver este tipo de receita ou tomar esta decisão, realmente tomarem aqui, por exemplo, pensarem em ter uma harmonização ou desarmonização da cobrança de IMI dos várias zonas de território que gerem. Por exemplo, o Conselho de Évora tem um território vasto e disperso, é o único no Alentejo com 2 núcleos urbanos, tem várias freguesias rurais com territórios bastante distintos, até geograficamente, com dificuldades próprias. Isso pode permitir à Câmara ter essa liberdade, ou o custo é demasiado elevado e pode ser, por exemplo, fazer com que agora haja isenção, daqui a 2 anos não haja, daqui a 5 existe outra vez e as coisas sejam assim, Sim. sem saber com o que se conta? Há de facto aqui complexidades e eu acho que também há uma grande capacidade de alguns dos meus colegas. Agora aqui o Luís teve a capacidade da arte e o engenho de dizer o mesmo e o seu contrário na mesma intervenção, mas eu acho que eu acho que há aqui algumas questões que é importante esclarecer, ou esclarecer, quer dizer, dar a opinião. De facto, em 2009 é importante precisar que o que houve foi juntar-se a fome com a vontade de comer. Ou seja, aquilo que havia a precisar, a decisão judicial do Tribunal clarificou. Clarificou e veio dar razão àquilo que a lei determinava e, portanto, colocar que era necessário dar esta isenção nos termos corretos, que não só atribuía a isenção àqueles edifícios coletivos ou individualmente considerados em património classificado e determinar, porque há aqui uma outra questão que precisa de ser precisada, é que as câmaras conhecem o seu território, é um facto, mas não pode servir só para umas coisas. Como o Luís disse bem, mas quem tem o poder de classificar não são as câmaras. Portanto, a Câmara de Évora gere, ou a Câmara do Porto gere, ou a Câmara de Angra do Heroísmo gere, ou de Sintra gere, mas tem lá o património classificado. Sobre isso não há nada a fazer, e ainda bem, do ponto de vista da classificação e da preservação. E, portanto, o que estamos a falar é de e como o Luís Matias disse bem, com maioria absoluta, sabendo que isto ia ser aprovado, mas já agora dizer que o PSD também aprovou, e aprovou todos os artigos. Portanto, está de acordo com esta questão que o Francisco Brito até aqui descreveu, das consequências que isto tem. E, portanto, há aqui, de facto, um retrocesso com uma tentativa clara. O Luís Pardal diz, eu quero saber é importante saber onde é que se gasta. Tem sempre a oportunidade de o perguntar. O problema é que, dificilmente, ou com muita dificuldade, não sendo ressarcido, não sendo devolvidas as verbas que se perdem, estamos a falar de perdas muito avultadas. Que os municípios, seja ele qual for, de que gestão partidária for. É muito complicado um município decidir daquilo que são as consequências do ponto de vista de investimento, de necessidades, abdicar de 1 milhão ou 2 milhões de euros. É muito difícil. E, portanto, esta lei permitia, a forma como estava, permitia, de facto, porque isto tem também outra consequência, que é a prazo, as classificações da Unesco vão ficar em causa, do ponto de vista daqueles que querem pôr em classificação ou não, porque isto, deixem passar uma expressão popular, né? Isto só traz problemas do ponto de vista de uma Câmara que precisa de preservar, seja ela qual for, volto a dizer, não é por ser a gestão CDU, a do Porto não é CDU, a de Sintra não é CDU, e estão com o mesmo problema, essas talvez sejam os casos menos, a de Monsaraz, seja o que for, porque têm um conjunto de encargos que depois não conseguem fazer face perdendo este tipo de receita para as competências e para o desenvolvimento do trabalho que é necessário fazer uma Câmara. Que sim, 1 milhão, o Luís dirá, se 1 milhão não faz falta a Évora, ou 2 milhões não fazem falta a Évora.
para repor o caminho do crescimento, para tudo isto que aqui foi dito, das respostas operacionais dos trabalhadores, das suas condições, por aí fora. Mas isso vem de receita. Ora, se é obrigado a decidir se quer abdicar da receita na casa de 1 milhão ou mais, ou se fica sem essa abdicação, com todos os outros problemas que tem para os próprios proprietários e para os habitantes do centro histórico, naturalmente, que se perderem a isenção, é menos um direito que têm. Se não perderem a isenção, naturalmente também ficam prejudicados com um direito que tinham e que deixaram de ter. E, portanto, não se atribua a responsabilidade de classificação do património às câmaras que não têm, e se as câmaras herdam ou ficam nessa responsabilidade muito grande de gerir, juntamente com outras entidades, como as juntas e assim, a gerir, a preservar, a melhorar, a dar resposta àquilo que são as consequências e as necessidades de um centro histórico, depois não se diga, não se associa a receita, e é aqui que eu digo que o Luís disse o mesmo e o seu contrário, diz as receitas são dos municípios, e portanto para onde é que vai a receita? Pois, mas o problema é se tem ou não esta receita. Porque se fica isento, perde 1 milhão de euros. Bem, e também... o governo, uma coisa é decidir cumprir a lei e ressarcir os municípios, outra coisa é dizer, sim senhora, nós, agora usando as palavras do Luís, não somos os maus da fita, portanto as câmaras que decidam, e depois, sob a lei, a gente não toca, estamos muito de acordo com a lei, mas sejam outros a decidir aquilo que é um problema, de facto. Naturalmente, o problema não é o IMI, também há um ónus, isenção, nenhum político quer anunciar um aumento de impostos, naturalmente, não, também, isso é um custo, não é? Mas cada um acha as responsabilidades, assim como o governo naturalmente não quer dizer, passa para as câmaras, a resposta aos utentes do centro de saúde que precisa de obras, passa para as câmaras a resposta aos pais que precisam de obras, da André de Gouveia ou de Santa Clara, seja o que for. Até agora há parque escolar, nem quer assumir as obras que são suas. Portanto, a gente conhece as manobras. A questão depois tem é que se ir aos fatos e ver a resposta necessária. Francisco Brito, no caso de Évora, essa decisão, quando chegar... Bem, também, dado a composição atual da Câmara Municipal de Évora, isto também vamos ter aqui uma grande partilha de responsabilidade nessa decisão da que for tomada, de retomar a cobrança de IMI ou não, a manter a isenção. Mas não fará sentido que possa existir antes uma cobrança de IMI que seja harmonizada em função do território onde se está e não existirem propriamente isenções totais de determinadas zonas impostas, sendo que já sabe que normalmente o Estado Central não vai pagar aquilo que se comprometeu, porque isso faz parte da história, acho eu, das relações entre as autarquias e o Estado Central. Ouço tantas queixas dessas, portanto parece-me estranho até que, visto de fora, que ainda se possa fazer acordos desse nível. Bem, é assim, em relação à questão específica de Évora e do Centro Histórico de Évora, não me parece que o município vá reverter aquilo que já estava, que já tinha sido alcançado da isenção de IMI para o Centro Histórico de Évora, quer dizer, os vereadores e o Sr. Presidente da Câmara saberão, mas não me parece que isso seja lógico. A questão aqui é assim, no limite, a questão nem é se são os municípios ou, não, ou o Governo a decidir se há ou não isenção, até podem ser os municípios, tudo bem, e descentraliza-se ou regionaliza-se, ou usemos a expressão que quisermos, mas a decisão passa para o município. A questão aqui está na compensação, que depois o Governo não dá e que devia dar ao município que tem esta área classificada. Mas, Francisco, ao passar essa decisão para as câmaras, parece-me tacitamente implícito que, se decidirem não cobrar, é responsabilidade própria. Não chega de lado nenhum, não é? É responsabilidade própria e é isso que estamos aqui a discutir, não é? Mas a questão é que não deveria ser assim, ou seja, o Governo deveria compensar porque é aquilo que já se discutia antes. E o Governo agora, com esta lei, quer aplicar precisamente isso, ou seja, limpar daqui as responsabilidades totalmente. Isso também não pode ser assim, porque, por um lado, se o IMI é uma pequena compensação para os proprietários, por outro lado também é uma receita importante para os municípios, não é só para o município de Évora, é também para os outros municípios que têm áreas classificadas. Portanto, é importante, e aqui foi referido e bem, é que não são os municípios a fazer a lei, ou seja, a lei do património não foi feita pelos municípios. Nem foram os municípios que colocaram lá a hipótese de isenção de IMI, que até está correta, porque de facto existem muitos ónus, como aqui já vimos, para quem reside nestas áreas. E depois temos aqui uma outra questão em Évora, é que temos o centro histórico que é classificado, mas temos uma outra área que está em vias de classificação, que é a Malagueira. Ou seja, de repente nós temos a Câmara no estado em que está,
que, enfim, não há dinheiro para nada e é preciso fazer tudo e não se vê nada feito, e por outro lado temos aqui uma nova área a entrar como classificada. E até podemos discutir isto no outro programa depois, especificamente o valor da classificação, porque também não é isso que eu estou a colocar, obviamente, em causa. Mas em termos de receita de IMI, é outro corte na receita que existe também para o município. Ou seja, temos aqui, e cá está, e esta classificação também não é decidida pelo município de Évora, como nenhum outro decide as classificações. Portanto, aqui é importante que o Governo também tenha aqui alguma coerência, independentemente dos partidos, seja o PS, o PSD, a CDU, o Bloco de Esquerda, independentemente disso. Ou seja, há questões aqui que são lógicas para o território, que são estratégicas, que não devem depender de questões políticas, se é de esquerda ou de direita. São questões, há de facto ónus para quem reside nestas áreas. Portanto, tem que haver compensações. Para além da compensação do IMI, nós devíamos estar a falar de outros programas de apoio, como já tem existido a Casa Caiada, bem, outros programas que realmente ajudem as pessoas e facilitem um pouco a vida destas pessoas, porque a vida já é dificultada pelo dia-a-dia, por todos os encargos que estes espaços têm, pela própria morfologia dos lugares, a vida já é extremamente dificultada. Portanto, eu acho que aqui temos que ultrapassar estas questões políticas e é muito importante que o Governo perceba isto. Esta questão deste aproveitamento também da maioria absoluta não me parece que tenha sido correto e parece-me que existe aqui uma teimosia clara nesta questão, mas acho que os municípios de facto têm que conseguir, através da Associação Nacional de Municípios, eventualmente também com o apoio da ANAFRE, da Associação de Freguesias, têm que investir nesta temática e debater este tema para que pelo menos possa existir esta compensação para os municípios. Mas concordo contigo, Luís Matias. Historicamente sabemos que não tem sido assim. Mas a verdade é que por não ter sido assim antes não quer dizer que continue a ser assim no futuro. Portanto, temos que lutar para que seja diferente e que seja melhor. Luís Pardal, as isenções de impostos, neste caso uma isenção de IMI, por exemplo, no Centro Histórico de Évora, também é um fator diferenciador, por exemplo, quando se atraem investidores do setor imobiliário, e ultimamente houve vários, seja no âmbito dos Golden Visa, que atraíram alguns investidores e que permitiram muitas obras no Centro Histórico de Évora. Aliás, isso chegou a ser referido aqui pelo Presidente da Autarquia, que existiam muitas obras de requalificação de edificado no Centro Histórico, mas um dos motivos também, quando isto se apresenta, é que está isento do pagamento de um determinado imposto. E isto é importante para um investidor, seja em Évora, seja em qualquer parte. Voltar a ter o IMI não pode criar um ónus também na área do investimento para estas zonas que realmente requerem muito investimento de manutenção de prédios históricos com centenas e centenas de anos? Sem dúvida, só aqui um pequeno pormenor, acho que se calhar também para um investidor dos vistos Gold, a isenção de IMI, enfim, é uma migalha se calhar no meio de um processo que está associado. Num negócio global, mas num negócio global todos os fatores diferenciadores contam, não é? Não, sem dúvida, pronto, sem dúvida que sim, e naturalmente que esse é um atrativo, enfim, os vistos Gold, isso há uma discussão que podemos ter, se calhar até noutro programa, mas sobretudo também temos, e aqui, e até se relaciona se calhar até com o próximo tema que vamos ter, mas que, enfim, há uma franja da população portuguesa que se calhar tem dificuldade em recuperar as suas casas e, portanto, é importante que existam benefícios fiscais, diferenciadores que permitam essa recuperação. Portanto, o IMI é um exemplo disso. Aqui não se está a dizer que se vai deixar, aliás, que se vai cobrar a IMI, portanto, é a Câmara Municipal que vai decidir, portanto, isso acho que está aqui claro, portanto, não é, isto em Évora poderá continuar tudo igual, aliás, eu acredito que a Câmara deverá tomar essa decisão, aliás, até porque somos das câmaras municipais que aplica a taxa de IMI mais elevada, que até foi alterada recentemente, também sobre a proposta, portanto, acho que é essa a estratégia que vai ter. Agora, é verdade que centros históricos acarretam alguns encargos, e encargos extraordinários. Isto é o mesmo que dizer, enfim, que as classificações da Unesco não são um problema, são uma oportunidade para as câmaras municipais, para as localidades, poderem impulsionar precisamente o seu território.
Portanto, isto não é uma linha, é um conjunto de fluxos que potenciam. Portanto, se queremos ter o nosso centro histórico, também temos que investir nele. Muito bem, mas não queremos cobrar às pessoas, certo? Nós queremos receber. Isto são decisões que têm que ser tomadas, quer dizer, isto não vai lá com tudo 100% garantido. Se fosse assim, não fazíamos nada. As cidades, os exemplos de Sintra, de Porto, de Guimarães, quer dizer, então assim as câmaras municipais não investiam nos seus centros históricos porque não recebem nada disso, quer dizer, isto é querer. É o mesmo que dizer, olha, o ideal das universidades era não terem estudantes, que são um foco de problemas, quer dizer, não deve ser essa a perspectiva. E os municípios definem estratégias, e nomeadamente estratégias de habitação, nos processos de reabilitação, portanto, isto é um conjunto. Portanto, não podemos só olhar que o IMI vai ser aqui a única estratégia para que os edifícios se reabilitem sozinhos. Não, pelo contrário, portanto, a Câmara Municipal pode e deve também promover estratégias. Também já tivemos um programa aqui, quando falámos sobre a habitação, da importância que a reabilitação tem. Portanto, isto tem que ser tudo equacionado, e as câmaras municipais são os primeiros da linha a terem que decidir sobre aquilo que querem no seu território. Aqui não está em causa, para concluir, não está em causa que estrategicamente diz a isenção do IMI acabou. Não, a isenção do IMI não acabou. A isenção do IMI poderá continuar. Ora, é uma decisão que vamos ver como é que será tomada, se será tomada ou não, porque pode nem sequer haver proposta na variação para decidir seja o que for. Se nada se decidir, ficará como está, naturalmente. Partimos para o segundo tema. Marcelo Rebelo de Sousa diz que temos de nos habituar a viver em contingência e que Portugal enfrenta problemas sociais graves. O Presidente da República avisa que o país não pode arriscar deixar passar mais uma década sem fazer nada contra a pobreza. Patrícia Machado, que aviso está a fazer o Presidente sobre o futuro que temos aí pela frente? Tenho a ideia que são preocupantes as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não tanto pela evidenciação daquilo que infelizmente está a olhos vistos e a agravar-se, mas pelo que tem subjacente. Que eu diria de forma mais ou menos sintética. Por um lado, esta questão da inevitabilidade, ou seja, habituem-se e vamos ver quem é que se tem que habituar a viver assim. Só falta dizer pobres mas felizes, não é? Eu acho que isto é passar um atestado de condenação ao país e aos portugueses que não podemos aceitar. Portanto, há naturalmente contingências, há naturalmente situações que levam a políticas e à tomada de decisão de políticas corajosas para enfrentar uma situação que é real, mas também há muito aproveitamento e especulação a partir desses elementos, alguns deles reais, outros, volto a dizer, especulativos. Portanto, este é um elemento que eu acho e queria sublinhar, que é o país não está condenado à miséria ou ao empobrecimento. Naturalmente são precisas políticas, é preciso inverter e alterar a receita, porque a receita que temos tido e em situações destas piora a doença do que a procura resolver, não que a doença muitas das vezes se resolva de imediato e precisa de tratamento mais prolongado. Mas efetivamente vamos às soluções. E volto a dizer, não é no imediato que tudo se vai resolver, mas vamos ver se estão todos também condenados a este declínio, porque o que a gente assiste é que estamos a falar de 2 milhões ou mais de 2 milhões de pessoas em situações de pobreza em Portugal, e muitos destes, cerca de 700 mil trabalhadores, não conseguem sair da situação de pobreza, e se juntarmos a isto os reformados, ou seja, nós temos gente, pessoas a empobrecer trabalhando. Isto é completamente inadmissível. Pessoas que todos os dias se levantam e vão trabalhar, que trabalham e que continuam a não conseguir chegar ao fim do mês com o mínimo de condições dignas de vida. Nós estamos a falar de 4 milhões, cerca de 4 milhões de trabalhadores, 1 milhão ou cerca de 1 milhão recebe o salário mínimo, ou seja,
vai com pouco mais de 625 euros para casa. É com isto que se tem que organizar. E já falámos aqui dos custos da habitação, do problema da habitação, do aumento do custo de vida, tudo isto. Ora, se não se ataca de raiz este tipo de soluções, a emergência que é o aumento geral dos salários, de dar condições de vida, das pensões, há reformados em situações profundamente de miséria, que se não tiverem outro tipo de apoio, estão numa situação que nunca conseguirão sair. Vimos aí também os custos de energia. O Luís, a semana passada, dizia sim relativamente à tabulação dos preços, né? Mas alguma parte da energia ficou de fora. Portanto, vamos ao concreto. E, de facto, o Presidente da República fala, por um lado, de que temos que nos habituar. Habituar ao quê? A viver assim? Não só não concordo, como não aceito, e eu acho que os portugueses não devem de aceitar esta receita, digamos assim. Pronto, agora tem que ser assim, e depois pede-se uns sacrifícios, porque ao mesmo tempo que se pede estes sacrifícios a toda esta gente, reformados, quem vive do seu trabalho, eu estou a falar de trabalhadores, mas podemos falar dos micro, pequenos e médios empresários, que estão a ser completamente estrangulados, ou dos pequenos agricultores, pronto, mas ao mesmo tempo que se pede isto, estamos a falar de 4 mil milhões de euros de lucro nos primeiros 9 meses das 13 maiores empresas. Ou seja, os ricos, cada vez mais ricos, e os pobres são sempre os mesmos a pagar. Portanto, e esses mesmos de sempre a pagar não podem admitir, com esta termino, que o Presidente da República, a maior figura de Estado, ou que depois os partidos assentes na Assembleia da República, aquilo que vão dizendo têm que se habituar a este sentido de vida. Não podemos admitir, e há naturalmente outro caminho, há outra receita, há outra política que pode ser feita e que precisa de ser feita. Francisco, vou aqui usar uma expressão minha para sintetizar o que a Patrícia aqui criticou. O Presidente está a dizer para sermos pobrezinhos e honrados, é isso? Bem, parece-me que não é nada disso. Aliás, parece-me que a Patrícia está aqui a deturpar um pouco as declarações do Presidente. Acho que não é nada disso que está em causa. Aquilo que está em causa é uma leitura daquilo que é a nossa economia, não é? Aliás, se houve alguma receita que levou a isto, foi a receita de esquerda do socialismo associado ao comunismo e ao bloquismo, que levou uma economia que não está devidamente capacitada. Porque nós tivemos uma pandemia, agora temos uma guerra, temos uma inflação brutal. Mas a verdade é que temos outros países que vivem igualmente nestas condições, que estão a conseguir superar isto muito mais facilmente do que nós. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa economia tem falhas. Aliás, e o Presidente Podemos falar da Alemanha. Podemos falar de vários, porque o Presidente da República diz uma coisa nas declarações, e que é muito interessante, porque defende o contributo do setor privado numa economia como a de Portugal, que não é só uma questão importante, mas é insubstituível, e é isto que a Patrícia não referiu, e que é extremamente importante, porque não estamos aqui a dizer que o Presidente da República está a dizer vocês agora habituem-se a ser pobres. Ele está a dizer é que se continuamos sem fazer nada durante os próximos 10 anos, não só não cumprimos as metas que temos que alcançar e que foram traçadas, mas vamos de facto estar bastante pior do que aquilo que já estamos. Ou seja, não é habituem-se a ser pobres, é mexam-se para deixarmos de ser pobres. Eu acho que a leitura é completamente o oposto, porque não nos podemos esquecer também das condições que temos no país. Somos o segundo país da Europa com mais pessoas a viver sem condições materiais, ou seja, 25% da nossa população não tem condições mínimas de conforto na sua habitação. Não nos podemos esquecer que 16% da população no ano passado não conseguiu aquecer a sua casa no inverno. E este número, obviamente, que vai subir, inequivocamente, com o aumento brutal da energia que estamos a sentir. Não nos podemos esquecer que dentro destes 16%, 28,4% são idosos. São idosos que não conseguem aquecer as suas casas. E isto é o retrato do país que temos. E isto é preocupante, ou seja, nós temos que efetivamente ter medidas para conseguir contrariar isto. 6% da nossa população não consegue fazer uma refeição de carne ou de peixe, ou do equivalente vegetariano, de 2 em 2 dias. Eu não estou a dizer que não conseguem fazer uma refeição destas por dia. Não conseguem fazer uma refeição destas de 2 em 2 dias. 6% da nossa população. Aquilo que a Patrícia estava a referir há pouco, que há pessoas que estão a empobrecer trabalhando. Nós sabemos que isto é verdade.
Sabemos que não tem havido uma aposta clara, porque não é só uma questão de subir salários. Não é? Até porque há pouco tempo sabemos que o próprio Partido Comunista paga o ordenado mínimo, não é? O que também foi assim um bocado caricato. Mas a verdade é que se nós tivermos uma economia devidamente capacitada, as pessoas também recebem melhor. Isto não é uma questão de dar lucros às empresas, é de que nós conseguimos como país produzir e ser competitivos lá fora. E nós aí combatemos também a pobreza. Mas também temos que perceber que apenas 47% da nossa população está empregada e temos uma taxa de desemprego que ronda os 5,8%. Ou seja, nós ou temos incentivos claros à natalidade ou este problema vai-se continuar a agravar. E aquilo que nos tem estado a salvar são as pessoas que vêm de fora, principalmente do Brasil, que já falámos aqui há uns dias, que vêm para Portugal, vêm trabalhar, vêm ajudar-nos até a ocupar áreas em que nós temos falta de mão de obra. Muitas destas pessoas trazem a sua família, trazem os filhos, vêm para as nossas escolas e que muito possivelmente vão constituir as suas vidas aqui, as suas famílias, e que vão conseguir ajudar-nos a combater esta questão, porque efetivamente nós portugueses não temos capacidade de conseguir ter uma taxa de natalidade superior. E se isto também não é combatido, também não conseguimos combater a pobreza, porque não conseguimos ter este equilíbrio da balança entre contribuintes e pensionistas, também não conseguimos capacitar devidamente o Estado para conseguir acorrer às maiores necessidades sociais. Luís Pardal, temos um governo que nos tem falado sempre de que o caminho não se sente fácil, mas é melhor do que aquele que se tem previsto, que há um crescimento económico melhor do que até se previa, os tais 7,0 FMI, às previsões do FMI, e o Presidente da República a deixar estes alertas. Afinal, que visões são estas e que futuro é que temos pela frente? Este é um problema muito sério. Eu acho que, quer dizer, independentemente de quem está no governo, isto é um problema nacional, é um problema que tem que ser encarado de frente, que acredito que não vai lá só com resposta ao aumento de rendimentos. É claro que é uma fatia dentro deste processo extremamente importante, mas quando nós temos que ter a consciência que nos números, e os números até têm sido positivos nestes últimos anos. Portanto, durante a última crise que tivemos económica foi das últimas 2 décadas ou 3 décadas, não, 2, pelo menos os dados de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, portanto, foi quando nós tivemos mais pessoas em situação de pobreza. E, portanto, como estava a dizer, por detrás de números estão pessoas. E muitas vezes só o aumento de rendimentos, como estava a dizer, não chega. Muitas vezes pessoas que estão em situações de pobreza eu peço desculpa por utilizar esta expressão, mas muitas vezes é aquilo que sinto até enquanto presente junta e recebo pessoas em situações complexas, estão na lama. Ou seja, mesmo se pegasse em 200, 300 euros e aumentar o seu rendimento, se calhar esse dinheiro não chegava. É preciso um apoio estruturado. É preciso um apoio, inclusive, até na saúde mental. Muitas vezes, situações que estão por detrás de determinadas situações precisam de ser apoiadas. Precisam de ser apoiadas também, inclusive em técnicas até de gestão doméstica, técnicas de gestão da economia familiar. Portanto, isto para dizer o quê? Que a pobreza, temos aqui, digamos, há quem trabalhe, e como foi dito aqui, e muito bem, há quem trabalhe e que ainda assim está em situação de pobreza, e portanto precisa de outro tipo de respostas também. Há quem, enfim, há uma franja da sociedade que me aflige muito também, que é, por exemplo, alguém que, enfim, que esteja na sua meia-idade, mas que esteja numa situação de reforma por invalidez,
portanto essa pessoa não pode trabalhar, recebe uma forma miserável, e digo isto sem problemas nenhuns, porque os problemas têm que ser encarados de frente. Eu não venho aqui para o programa defender a dama do governo, portanto eu venho aqui falar Não sobre estás aqui para problemas. isso, não estás Eu estou convidado aqui por para, esse motivo. exato, eu estou aqui para falar de problemas da sociedade e, portanto, este é um problema real. Estas pessoas estão completamente marginalizadas e, portanto, precisam de ser apoiadas. E, portanto, este problema é muito sério, este problema precisa de uma resposta em termos do Estado, das diferentes estruturas do Estado, desde o Estado Central até às autarquias, e porque estamos a falar, temos que envolver aqui a segurança social, temos que envolver aqui a educação, portanto a aposta na educação será aqui um dos princípios que a médio prazo poderá contribuir para, digamos, inverter este processo de pobreza. E há situações em que, por exemplo, temos que ter esta consciência. Alguém que trabalha, não é? Tem o seu trabalho, tem os seus horários, vai para a universidade, em que horas? Não é? A complexidade que há aqui em termos de compatibilizar o trabalho com os estudos, portanto, a qualificação da população num nível mais superior. Falamos aqui de falta também de oportunidades, portanto, é esta a questão. A justiça entra aqui também. Portanto, isto é preciso reequacionar aqui todas estas questões. Eu percebo, aqui voltando ao tema, eu percebo as preocupações do presidente Marcelo. Aliás, ele tem falado disso ao longo do mandato, tem sido uma bandeira do presidente. Se calhar, algumas vezes até falou, enfim, se calhar até pensou que se calhar que se conseguia resolver, não é, a situação de terminar com as pessoas em que estejam em situação de sem-abrigo, mas isso não se decreta, não é? Portanto, tem havido avanços e posso abordar alguns desses avanços na segunda volta, mas é preciso encarar isto, é uma realidade. Agora, de uma forma mais sintética, Patrícia, há que começar por algum lado, então, provavelmente. O Francisco faz uma leitura diferente, é a do alerta, em vez de dizer que nos temos de resignar e aprender a viver assim, que há um caminho que deve ser feito e que devemos agarrá-lo. Nessa perspectiva, isto tem de começar por algum lado, porque há muitos anos que se fala no combate à pobreza e esta percentagem dos 20% anda por aqui há muito tempo. Sim. E é importante que a gente que tenhamos a noção e temos, não é? Depois os caminhos é que são naturalmente diferentes e, portanto, percebo que o Francisco, percebo e seria estranho se fosse de outra maneira, dissesse uma coisa em sentido contrário, mas estes dados, primeiro, têm causas e são consequência de políticas concretas, de opções políticas concretas. Mascarar ou iludir isto é, lá está, continuar com a mesma receita que vai continuar a prolongar este problema real. E o problema real é a distribuição da riqueza. Porque o Francisco pode, pode tentar dizer que não foi falado. Eu falei aqui dos micro, pequenos e médios empresários e dos agricultores e disso tudo. Portanto, o problema não é a propriedade privada de uma vez por todas. O PCP tem no seu programa essa questão da economia mista. Agora, a questão está na distribuição da riqueza. Como é que se explica e como é que o Presidente da República aponta os caminhos, que não diz quais são, mas que não contraria este dos 9 mil milhões em 6 meses de 13 empresas, em que aquilo que é fundamental, que é a tal tabulação dos preços e de não permitir esta especulação com o aumento do custo de vida, naquilo que é estrutural, a energia, as comunicações, aquilo que é estrutural para a vida das pessoas, bens alimentares, que, como eu disse no programa passado, foi chumbado pelo PS e pelo PSD a proposta dos bens essenciais alimentares. Redução do imposto, portanto, não é? dos Do preços IVA, não é? máximos. Dos preços máximos. Portanto, há aqui opções políticas. Portanto, nós estamos nesta situação não porque estamos condenados a que toda a vida tenhamos uma diferença. Porque, obviamente, ideologicamente, historicamente, sempre se colocou, isto sempre foi assim, não há volta a dar. Não.
a gente passou do esclavagismo para o feudalismo, passámos do feudalismo para o capitalismo. Portanto, as sociedades evoluem. Depois, naturalmente, depende de onde é que evoluem em termos de opções. Mesmo esta questão da natalidade, como é que é possível? As pessoas não têm mais filhos, não é porque não querem, a maior parte. Há pessoas que nem sequer querem ter filhos e têm o direito de não querer. É porque não podem. Não é uma questão, na grande maioria, não é uma questão de opção, é uma questão de possibilidade. Porque se não mexermos nos níveis de precariedade, nos horários de trabalho, nos salários das famílias, há crianças outra vez a ir para a escola com fome. Como é que é possível? Um casal, felizmente que hoje tem essas possibilidades de decidir, na grande maioria, se vai ou não ter mais filhos, ou se vai ter filhos sequer, quando depois pesa, há casais na Taico. Não estamos noutro país, estamos na Taico, em que o pai sai à noite, a mãe está com o filho no carro, o pai segura no filho e a mãe entra de turno. Portanto, que vida é esta? Portanto, quem é que pode ter mais filhos assim? Ou quem é que opta por ter mais filhos assim? E, portanto, há causas que levam a isto e não são possíveis superar se não se dinamizar a economia. Quando se tomaram medidas, para terminar, como a eliminação dos manuais escolares, ou da diminuição dos custos de transporte, ou as questões da eliminação das taxas moderadoras na saúde, ou tantas outras, quando a correlação de forças era outras, porque houve quem puxasse e houve quem, para passar, precisava de acompanhar, a economia não tremeu. Pelo contrário, evoluiu. Não são os salários que fazem tremer a economia. Esses potenciam o desenvolvimento económico, as micro pequenas empresas, o consumo interno, que é aquilo que é a fonte de rendimento das micro pequenas empresas. Estamos a falar de outra natureza de problema. Patrícia, defende aqui então essa intervenção, primeira intervenção com uma melhoria dos rendimentos imediatos, com estas ações que até trouxe aqui o exemplo dos benefícios, por exemplo, dos manuais escolares. Francisco Brito, por onde é que vamos começar? Há pouco, agarro nas palavras do Luís Pardal, ele evidenciou vários temas onde há problema, que tende de entrar para resolver o problema, não é? Tem-se começar por algum lado, mas definitivamente, ou não, o que é que se vai fazer? Antes de entrar nessa questão, deixem-me só referir aqui uma questão, é que isto parece que só as pequenas e médias empresas é que constroem a economia, mas as coisas não são bem assim. Aliás, temos exemplos bons em Portugal que retratam grandes industriais que desenvolveram creches, posto médico, mercearia, ou seja, que criavam condições aos trabalhadores, e se formos ver esses casos específicos, foram casos de sucesso e que conseguiram Francisco, garantir desculpa interromper, também há quem queira creche à noite para os pais poderem estar a trabalhar. Se é isso que o Francisco defende, como era na CUF, desculpa interromper, mas não é adaptar as crianças à vida dos pais, é dar tempo aos pais para poderem viver com os filhos. Patrícia, eu percebo que seja interessante alterar aqui aquilo que estou a dizer. Eu estou a falar das condições que se oferecem às pessoas e às famílias. Não estou a falar de horários de trabalho, até porque aí poderíamos falar sobre a diversificação dos empregadores e da instalação de outras fábricas, de outras empresas no território. Por exemplo, poderíamos falar das 3 fábricas que seriam instaladas em Évora e que não foram, e podíamos falar porque é que elas não foram instaladas em Évora, qual é que foi a resposta ou a falta dela que existiu da parte do município. Também não vamos entrar por aí, poderíamos entrar e até poderíamos entrar noutro programa, também seria interessante. Agora, a verdade é que houve sempre um compromisso de muitas empresas de dar condições efetivas aos trabalhadores. Aliás, há casos conhecidos em Portugal que refletem isso, ou seja, não podemos estar aqui a dizer que a economia se faz só com o Estado ou só com pequenas e médias empresas, por mais que elas também sejam muito importantes. A nossa economia não vai crescer só pelo Estado. A nossa economia é impossível crescer num sistema comunista em que existe o centralismo. Isso não é possível. A história diz-nos isso, basta olhar para os outros países. Aliás, todos os países que temos verdadeiramente comunistas no mundo, e aqui estou a excluir a China, porque a China é um comunismo capitalista, ultracapitalista, não é? Ou seja, nem sequer pode entrar no comunismo, mas todos os países comunistas que nós temos, vemos que são países pobres, quer dizer, a Coreia do Norte é um país feliz. Onde é que está o papel do Estado na Coreia do Norte? Quer dizer, mas aqui neste caso, Francisco, mas isso já estamos numa discussão ideológica que não é o tema do programa, deste tema. É sobre como é que se vai intervir aqui para
face aos alertas do Presidente da República, por onde é que se vai começar? Ou se começa por algum lado, e quem é que começa? Deve ser o Governo, devem ser as autarquias de proximidade, devem ser entidades privadas, como as associações de apoio que existem, IPSS, por aí fora? As IPSS já dão um apoio enorme no território. Aliás, as IPSS estão a fazer o trabalho do Estado e muitas vezes sem apoio do mesmo. Portanto, eu duvido que as IPSS consigam fazer mais do que aquilo que estão a fazer sem que exista um apoio claro da parte do Estado. Nós Portanto, podemos falar aqui de aqui muitas opções que... Sim. Por exemplo, em relação... Para eu concluir, acho que a para questão passar ao dos Luís Pardal, salários... estamos no A fim do questão dos programa. salários é óbvio. Os salários, a inflação sobe a 10%, os salários não podem subir a 5%. Isso é uma questão óbvia, concordo com a Patrícia, que estimulam a economia, isso é uma questão inequívoca. Mas também temos que olhar para algumas isenções fiscais, principalmente nos jovens, principalmente nas empresas que são mais produtivas e que têm um compromisso social maior. Portanto, o Estado aqui pode ter um papel muito ativo no equilíbrio desta balança. Luís Pardal, vou-te pedir uma capacidade de síntese muito grande. O tempo já esticou, estamos mesmo na reta final e ainda temos de dar aqui as vossas avaliações. Para concluir, Luís, há pouco dizias que havia vários pontos, até querias dar um exemplo, não sei se queres ocupar este tempo com isso. Não, isto no fundo, a pobreza decorre sobretudo sobre três grandes fatores, que é a situação de desemprego, a situação de doença e a de divórcio. Portanto, isto está identificado, são estes os principais três fatores que podem privilegiar uma situação de pobreza. E, portanto, isto são fatores estruturantes e precisamos de reforçar a capacidade económica das pessoas, mas também do país. Nós não somos um país rico, é verdade, mas somos um país que tem tido nos últimos anos políticas públicas que têm ajudado as pessoas, mesmo que, por vezes, até já nem se lembre. Mas se calhar é importante referirmos aqui, só para termos esta consciência, de 2015 até 2021, houve 430 mil pessoas que saíram de situação de pobreza ou exclusão social. Falou-se aqui há bocadinho, a taxa de desemprego em 2015 e comparativamente com 2022 não tem nada a ver. Portanto, passou de quase 13% para 6%. O aumento dos rendimentos, quer dizer, a remuneração mensal média aumentou cerca de 19%, não é? E calcula-se com o acordo que foi feito há relativamente pouco tempo, até 2026, aumenta-se 50%. O salário mínimo terá um aumento de 40% para 2023, isto face comparativamente a 2015. Em termos de justiça social, Achas a que redução dos preços então, nos passos. vês que essas Não, são isto são medidas de respostas. intervenção a isso, Não, isto para são resolver respostas. este problema? As creches gratuitas Sim. até aos 3 anos não é uma coisa de há anos, foi implementada agora. Os manuais gratuitos nas escolas, o abandono escolar precoce tem vindo a diminuir substancialmente. Portanto, tudo isto são Isso deverá ter fatores resultados positivos nesta questão, que sim. têm Na questão resultados. Têm resultados, claro que sim. Então, E sobretudo destes últimos anos. que vão ter resultado nestes índices de pobreza existentes no país e que aqui abordamos. Estamos na reta final deste sim, não ou talvez. Vamos lá, Patrícia Machado, um sim ou não ou talvez para concluir? Esta semana volta ou não, e porque penso que é incontornável falar da situação vivida a semana passada de muitos imigrantes nas terras alentejanas, e que infelizmente espero estar errada e que infelizmente penso que não será restrito àquelas situações, e portanto é um não ao tráfico humano, à exploração de quem trabalha, e portanto ao retrocesso nos direitos e na não salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, e portanto esperando que isto vá passando para o sim a essa defesa e a essa possibilidade de que as várias entidades estatais e outras possam corrigir, fiscalizar, condenar este tipo de práticas e defender os direitos de quem trabalha. Francisco Brito, um sim, um não ou talvez para concluir o programa de hoje? Ora, eu hoje trago uma nota negativa à atuação do Governo em relação a uma escola de Évora. Poderíamos falar de mais, mas vou-me cingir à escola secundária Severino de Faria, que foi reabilitada em 2010, mas que há cerca de um ano sofreu uma inundação grave. Esta escola tem 800 alunos e aguarda uma intervenção da parte escolar que é tutelada pelo Ministério da Educação.
e neste momento tem 11 salas desativadas. O Governo abandonou este processo, como outros que já conhecemos, por isso o meu não vai para o imobilismo da Parque Escolar e do Ministério da Educação. Luís Pardal, e para fechar, um sim, um não, um talvez. É um sim ao sucesso das associações e do associativismo. É uma felicitação ao Corpo Nacional de Escutas, o agrupamento 890 de Évora, que tem um sonho a ser concretizado precisamente neste momento. Portanto, tem uma sede a ser construída e isso é fruto de muita determinação e empenho por parte de todos. Fica nos Álamos, junto à igreja, e é ao sucesso também dos Stone Boys, que somos campeões nacionais na atleta feminina. Portanto, é um sim aos sucessos do associativismo. Bem, e assim chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez, com a Patrícia Machado, o Francisco Brito e o Luís Pardal. O meu nome é Luís Matias e junto-me a todos eles, todas as semanas aqui na Diana, à quarta-feira às 18 horas, domingo às 9 da noite e sempre que quiser ouvir ou ver, na página dianafm.com. O encontro está marcado para de hoje uma semana. Até lá, boa tarde.